Olá, o nosso tema de hoje é o Caminho do Mar e seus monumentos históricos. O Caminho do Mar, com seus monumentos, são referência na cultura e no turismo de nossa cidade. Todos os monumentos estão no município de Cubatão, fazem parte dos limites de nossa cidade. Mas vocês conhecem a história deste importante marco histórico de Cubatão? Antes de falar sobre o Caminho do Mar, outras estradas existiam que faziam a ligação entre o Planalto, São Paulo, e a Baixada Santista. Estamos falando da Calçada de Lorena. Essa estrada foi construída em 1792 por ordem de Bernardo José Maria de Lorena, que era o governador da capitania de São Paulo. E por ela só passavam tropeiros que, no lombo de animais, traziam e levavam mercadorias ao longo desta estrada. Com o tempo, ela precisou ser substituída por uma estrada com mais possibilidade de transporte. Assim, em 1846, era inaugurada a Estrada da Maioridade, servindo de passagem, inclusive, para carros de boi, fazendo com que o escoamento de mercadoria ficasse mais fácil. Mas de onde surgiu a Estrada Velha do Caminho do Mar que nós conhecemos hoje? O Caminho do Mar foi projetado por Washington Luiz, então presidente do estado de São Paulo. Naquele tempo não se usava o termo governador e Washington Luiz era conhecido como presidente do estado de São Paulo. Foi ele que projetou a estrada e mandou construir os monumentos. Os monumentos evocavam a história da passagem entre o litoral e o Planalto. Os monumentos foram projetados por um grande arquiteto na época, no início do século XX, famoso inclusive por participar da Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Victor de Beauregard, arquiteto que projetou os monumentos do Caminho do Mar, utilizou de técnicas conhecidas na época, mas com algumas novidades que até então eram pouco utilizadas no Brasil. O estilo dos monumentos, o neocolonial, foram também trabalhados com outros estilos da época que ainda incorporaram novos elementos aos monumentos. Também para compor os projetos de construção desses monumentos, houve um outro artista muito importante à época, chamado José Wast Rodrigues. Pintor, utilizou pela primeira vez a técnica em azulejos. Todos os azulejos existentes nos monumentos, portanto, são de autoria de José Wast Rodrigues. Vamos conhecer um pouquinho da história de cada um desses monumentos. O primeiro que vamos destacar é o Pouso de Paranapiacaba. Paranapiacaba é um nome indígena que significa local de onde se avista o mar. Está situado no início da descida do trecho da serra e é a primeira parada em que se enxerga o mar ao se deslocar da capital rumo ao litoral. Também construído em pedra, granito, com granulação grossa, contém salas de descanso e alpendres adornados com murais e azulejos de José Wast Rodrigues, contendo um grande painel representando as estradas de rodagem naquele período da história. Atribuído como pouso, tinha função de restaurantes para os turistas que visitavam a Serra do Mar já nesse primeiro momento de sua construção, na década de 20. Um outro monumento importante é o Rancho da Maioridade. Esse pouso diz respeito à construção da Estrada da Maioridade e à passagem da família real em 1846. A casa, constituída em monumento, também construída em 1922, é relativa à data histórica da nomeação de Dom Pedro II ao trono do Brasil, ele então que possuía apenas 14 anos. É considerado um repouso durante a viagem entre São Paulo e Santos. No centro estão as armas do Império, o escudo e a esfera armilar, que são símbolos originados do período de Dom Manuel, que era o rei de Portugal. José Wast Rodrigues executa uma grande composição das figuras retratadas. Ao observar os azulejos
deste monumento se permite ter uma visão de 360 graus, avistando a Baixada Santista e o Complexo Industrial de Cubatão. Também o Padrão de Lorena é um dos grandes monumentos da Serra do Mar. Foi construído no ponto em que o Caminho do Mar cruza com a antiga Calçada de Lorena. No arco central há um medalhão de azulejos com o retrato de Lorena, concebido em homenagem a Bernardo José Maria de Lorena. E por último, na parte da cidade, nós encontramos o Cruzeiro Quientista, que, como o nome já diz, é uma alusão ao período de descobrimento do Brasil em 1500. Consiste em um ponto central com uma cruz de granito, envolvida por bancos de pedras, que protegem o monumento. Ele é caracterizado como o ponto de convergência das antigas vias que desciam a serra e as trilhas também utilizadas pelos índios. Há um pedestal na cruz onde estão gravados os nomes do cacique Tibiriçá, do padre José de Anchieta, do Mendesá, do Nóbrega, do padre Leonardo Nunes, do Martim Afonso de Souza, João Ramalho e as datas de 1500 e 1922. Os monumentos da Serra, portanto, representam a história do município de Cubatão e de todo o Brasil, porque constitui na ligação entre o Planalto e o litoral. Cubatão, naquele período, era uma das importantes referências do ponto de vista de passagem entre o Porto de Santos e São Paulo, de onde se escoavam todas as mercadorias vindas da Europa. Para nós cubatenses, é um dos mais importantes locais onde se precisa ser conhecido e, portanto, valorizado. Foram tombados pelo CONDEFAT, órgão de defesa do patrimônio do Estado, e também pelo município de Cubatão, através do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, o CONDEPAC. Portanto, convidamos a todos a conhecer estes importantes monumentos de nossa cidade. Até a próxima.